Pois é, acho que o liberal toca em aspectos importantes para a gente repercutir também com o Dávila. Dávila, você pinta um cenário, digamos, em condições normais, né? De temperatura, pressão e por aí vai. Eu fico imaginando se a diplomacia brasileira chega nessa negociação com um roteiro, um script desenhado, por exemplo, pelo presidente, vamos focar só nisso. Mas e se a outra parte decide tocar em questões que envolvam política, justiça, a maneira como as decisões impactaram cidadãos e empresas norte-americanas? Porque também pode acontecer, né, uma surpresa, um posicionamento diferente. E aí, como é que faz nessa negociação? Bom, primeiramente, a atitude do Brasil não vai mudar, como bem disse o Beraldo, a pequenez da nossa diplomacia, que foi capturada pela ideologia partidária, pela militância política. Isso não vai desfazer toda a pequenez da atuação do Brasil. Não é porque nós estamos atuando de maneira totalmente desastrosa na política externa que uma conversa sobre questão tarifária com os Estados Unidos vai mudar a postura diplomática do Brasil no mundo. Isso não vai acontecer. O Brasil vai continuar sendo pequeno porque a diplomacia vai continuar sendo tocada pela ideologia. Apenas quando tivermos um governo que resgate a velha tradição do Itamaraty de lutar pelos interesses nacionais e despolitizar e desideologizar a discussão da política internacional. Então isso não vai acontecer. Agora, mesmo neste mar de insensatez, pode ter um parente de sensatez. E por que eu acredito que possa haver esse parente de sensatez nessa questão comercial? Porque a estratégia política de usar tarifa para tentar pressionar, reverter o julgamento de Bolsonaro ou fazer o Supremo se curvar, deu errado. Não aconteceu absolutamente nada. E isso traz problemas para o Brasil, que evidentemente tem tarifas de 50%, e para os Estados Unidos, que passa a não ter alguns produtos brasileiros que são extremamente importantes, na parte minério, na parte de aço, carne, café, né? Então, essas coisas são importantes para o comércio dos países. Então, como a estratégia deu errado, e nisso nós temos de reconhecer que a atitude do governo Trump é assim, deu errado, vamos descobrir um outro jeito para fazer esse negócio. Aí vem a história da química e volta a focar nas questões comerciais. Então, eu acredito, se o Brasil tiver juízo, focar nas questões comerciais, que há uma grande chance de chegar a um acordo Estados Unidos e Brasil. A questão política vai ficar na manga, porque se a questão comercial começar a enrolar por falta ou incapacidade ou incompetência de negociação do Brasil, aí ela vai ser usada para dizer ou justificar porque a conversa econômica ou tarifária melou. Este é o ponto. Mas que agora a discussão política passou para o banco do passageiro e quem está na direção é a questão comercial, esta é a mudança de tom que aconteceu. Agora, isso não significa que a questão política será ignorada. Ela será acionada se o Brasil não negociar de maneira objetiva e pragmática. Aí ela vai ser utilizada para justificar o fracasso das negociações. Mas nós temos de entender que mudou o papel protagonista da política externa dos Estados Unidos em relação ao Brasil nos últimos meses foi a política prevalecendo sobre a economia. Porque não fazia nem sentido, Caniato, ter tarifa contra um país que é deficitário comercialmente com os Estados Unidos. Então não fazia nem sentido isso. Como nós falamos aqui, eu critiquei muito isso, porque não faz sentido tarifa por uma questão política. Mas Donald Trump usou a tarifa para explorar politicamente. Não deu o resultado esperado. Agora precisa resolver a questão comercial. Então, a política vai para o banco do passageiro e a política do condutor é a política econômica e comercial, como foi o tom de Donald Trump. Essa não foi uma atitude do governo brasileiro, foi uma atitude do governo americano. Agora, lá no banco do passageiro, continua a política e vai ser justificada se as negociações não progredirem.